E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Vande. E esse vídeo que você vai ver agora, na verdade é um compilado de vídeos que eu tenho aqui no meu canal, que são os reviews de séries que eu costumava fazer um tempo atrás, antes de ter um problema de eu acabar perdendo os roteiros dos vídeos que eu já tinha, né, por causa de um vírus. E agora eu planejo voltar com esse tipo de vídeo e eu estou fazendo esse compilado aqui com todas as partes dos reviews, né, que eu fiz da primeira temporada do Flash, né, para colocar em um único vídeo e depois, mais lá na frente, soltar o review da segunda temporada. Então eu espero que vocês aproveitem aí o vídeo e, bom, até a próxima, falou e tchau! Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo plano, eu sou o Vande e no vídeo de hoje é mais um episódio do Analisando Séries e vai ser naquele mesmo estilo do que eu fiz da primeira temporada do The Walking Dead, mas com uma única diferença. Eu vou falar apenas sobre os 3 episódios da primeira temporada do The Flash, porque a primeira temporada e a segunda temporada tem 23 episódios e ficaria um vídeo muito longo e entediante. Então vamos à primeira parte de The Flash. O primeiro episódio foi um episódio bom para o início de uma série de super-herói. Eu já comecei a gostar no primeiro ato do episódio, quando o Barry, ainda criança, vê o Flash Reverso matando a mãe dele e 15 anos depois ele começa a trabalhar para a polícia. Já no segundo ato, o Barry é atingido pelo raio do acelerador de partículas do Dr. Harrison Wells, que acaba fazendo ele acessar a força de aceleração. E nesse mesmo ato ele conhece o Cisco e a Caitlin, que tentam ajudar ele a se acostumar com os novos poderes. No terceiro e último ato do episódio, Barry descobre e enfrenta o Clyde Mardon, um homem que também foi afetado pela explosão do acelerador de partículas e se tornou um meta-humano, que pode controlar tempestades e criar furacões. Nesse mesmo ato, o Barry está conversando com um arqueiro da série Arrow, e é onde ele finalmente percebe o que realmente ele deve fazer com os poderes dele. O terceiro ato foi mais longo, mas deixou muito bem claro quem é realmente o Flash. Em seguida, o Barry enfrenta novamente o Mardon e tem a ideia de desfazer o tornado que ele criou correndo na direção oposta. Na primeira tentativa, o Mardon impede. Porém, contudo, entretanto, todavia, o Dr. Wells motiva o Barry a tentar novamente e isso culmina na derrota do Mardon. Depois o Joe se desculpa com o Barry, que vai visitar o pai dele na prisão, e o Barry promete tirar ele de lá. O final do episódio revela que o Harrison Wells ainda pode andar com as duas pernas, e ele vê uma notícia onde o Flash desaparece e desencadeia uma crise no dia 25 de abril de 2024. Detalhe para a emocionante cena em que o Barry diz sentir orgulho do seu pai. Eu juro que eu até chorei quando eu assisti essa cena pela primeira vez. Eu até me lembrei da viagem que eu fiz ainda em 2016, onde eu me sentia que estava longe dos meus pais. No segundo episódio, o Barry está se acostumando ainda com os poderes dele, e ele procura ajudar as pessoas sempre quando elas precisam. Porém, o Harrison Wells fica desapontado e o Barry desiste de trabalhar com eles. Mas ele acaba retornando quando ele começa a ter desmaios e o Cisco percebe que ele não se alimenta direito, pois o corpo dele queima mais calorias muito rápido. Ao mesmo tempo que isso, o Barry começa a ter que lidar com seus problemas pessoais com o Joe, que tenta fazer ele desistir de ser um herói. Mas o Barry afirma que ele pode se superar e decide continuar trabalhando como Flash. No primeiro ato do episódio aparece o novo meta-humano, o Dental Black, ou como o Cisco chama, o Multiplex. Ele tem a habilidade de se multiplicar e começa a roubar bancos com seus clones. E ele tenta matar o presidente das indústrias Stagg, o Simon Stagg. Bom, voltando ao assunto, né, a pressão do trabalho começa a fazer com que o Barry duvide dele mesmo. E o Harrison Wells vai conversar com o Joe e tenta fazer ele acreditar mais no que o Barry pode fazer e no que ele pode ser. Enquanto eles tentam resolver isso como uma família,
o Cisco e a Caitlin conseguem criar um clone imóvel do multiplex, que começa a se movimentar do nada. Eles descobrem que aquele clone começou a se mexer porque o verdadeiro multiplex estava chegando perto. E também eles descobriram onde seria o próximo lugar que ele atacaria, e seria nas indústrias Steg. Quando o Barry chega lá, ele não consegue nem mesmo chegar perto de derrotar o multiplex, pois ele cria um exército para atacar o Barry, que não consegue isolar o verdadeiro. O Joe começa a motivar o Barry, que é uma surpresa, e ele consegue encontrar e derrotar o verdadeiro multiplex, que acabou se suicidando após a derrota. Todos lamentam a morte do Black, e o Barry diz que todos têm o dever de ajudar o mundo. De volta ao trabalho, Barry e o Joe começam a se dar bem novamente e comemoram comendo uma pizza. Pois é, gente, eles comemoram comendo uma pizza. Já no final do episódio, Harrison Wells vai até as indústrias Steg e mata o Steg para que ele não descubra a verdade sobre o Flash. No terceiro episódio, temos um novo meta-humano e mais difícil de enfrentar do que o multiplex. Dessa vez é Kyle Nimbus, o Névoa. Só pra lembrar que eu acho simplesmente foda os nomes que o Cisco batiza os meta-humanos. Ele começa a agir matando a família de criminosos da Arbinha. Quando o Barry investiga, ele descobre que o gás que matou os Darbinha pode ser uma pessoa que pode controlar gases tóxicos. Enquanto eles procuram, o Joe dá uma ideia de criar uma prisão para os meta-humanos. O Wells vê que eles podem usar o acelerador de partículas como prisão temporária para os meta-humanos. Porém, a Caitlin ainda tem medo de ir até o acelerador, pois foi lá que onde seu marido, Ronnie Raymond, morreu. Então o Cisco e a Caitlin começam a se lembrar do que aconteceu 9 meses antes e da morte do Ronnie. Após isso, o Barry e a Caitlin vão na delegacia para achar a pessoa que controla esses gases tóxicos. O único problema é que eles descobrem que o DNA da pessoa que matou os Darbinha estava dentro do corpo deles. E logo o Barry desconfia de que não é um controlador de gases, mas sim alguém que pode se transformar literalmente em gases tóxicos. Quando o Barry descobre que é o Névoa, ele acaba sendo atingido pelo veneno dele, mas ele consegue voltar a tempo da Caitlin extrair uma amostra do veneno. Logo após isso, depois do Barry se recuperar, eles descobrem tudo sobre o Névoa e que ele está atrás do Joe, que foi fazer uma visita ao pai do Barry para lhe dizer que ele pode sair em breve da prisão. O Joe acaba sendo envenenado pelo Névoa, mas ele é salvo pelo antídoto da Caitlin aplicado pelo Barry, e finalmente consegue ficar frente a frente com o Névoa. No início, os ataques do Barry não têm efeito, mas após cansar o Névoa, ele consegue derrubá-lo com apenas um golpe. No final do episódio temos mais uma cena, mostrando que o Harrison Wells na verdade é um vilão, e é aquela cena onde ele vai para aquela mesma sala do episódio passado. A diferença é que ela se passa antes da explosão, e ele vê o Barry ser atingido pelo raio, provando que o Harrison Wells é um tremendo de um filho da puta. O episódio 4 revela a Felicity Smoke, a parceira do Arqueiro Verde, e eu não entendi o porquê dela ter aparecido. Talvez seja porque o Flash apareceu no Arrow, mas eu ainda não assisti o Arrow e só vou assistir assim que a primeira temporada do The Flash acabar. Mas voltando ao assunto, inicialmente o Barry impede um roubo de carro, e daí o vilão do episódio revela o seu rosto. Quando o Barry volta pro trabalho, a Iris aparece lá e os dois se surpreendem com a aparição da Felicity. Logo mais o vilão tem seu nome revelado: Leonard Snart, o Capitão Frio. Ele age como um verdadeiro bandido, matando quem não segue as ordens dele. Enquanto isso, Barry e a Felicity conversam, e ela finalmente conhece o Dr. Wells, que a surpreende por saber quase toda a carreira dela. Após uma situação do dia a dia, o Snart procura uma maneira de parar o Flash e planeja realizar outro assalto, ao mesmo tempo que ele recebe uma arma de gelo. Ao conseguir a arma, ele vai até o museu de Central City e fica dando voltas para descobrir um jeito de roubar um diamante relacionado ao Adão Negro, pois o nome Kandak é mencionado. A polícia é chamada e o Snart inicia o ataque que quase mata o Joe. O Barry consegue salvá-lo e tenta se aproximar do Snart, que mata um dos seguranças do museu e faz o Barry ficar se culpando por aquela morte. O Barry fica então sabendo que a arma de gelo foi criada pelo Cisco, e ele fica muito puto com ele e começa a querer forçar os seus próprios limites, enquanto o próprio Cisco encontra o Capitão Frio. Ele tenta fugir num trem, mas o Barry aparece
e o Snart congela uma parte do trem, causando um acidente. O Snart se salva enquanto o Barry salva as pessoas. O Snart tenta matar o Barry, mas é detido pelo Cisco, que faz o Capitão Frio desistir. No final, Barry dá um beijo na Felicity e revela o Snart pedindo ajuda para o Mickey Rory, o Onda Térmica. No quinto episódio, somos apresentados para a primeira meta-humana. Sim, é isso mesmo, meta-humana. Ela tem a habilidade de transformar tudo em explosivos com apenas um toque, e ela ganhou seus poderes após a explosão do acelerador de partículas, que fez com que estilhaços de bombas se fundissem ao corpo dela em um nível celular irreversível. O Barry descobre que a identidade dela é Betty Sansus, uma ex-militar expert em desarmar explosivos. Ao mesmo tempo em que o Barry tenta ajudar ela, o general Wade Eileen procura pela Betty. Enquanto o time está ocupado, o Dr. Harrison Wells convence a Betty, agora conhecida como Plastique, a matar o general Eileen para que ele não pudesse explorar quaisquer meta-humanos. Barry corre para pará-la, mas a Betty atira bombas no general Eileen, que aproveita a distração do Barry e atira nela, o que faz com que o corpo dela se torne uma super bomba massiva. O Barry corre com o corpo da Betty e deixa ele no rio para salvar a cidade da explosão. Após toda essa situação, Barry vai até a casa da Iris e tenta convencê-la a não escrever mais sobre o Flash. Ela afirma que ela não vai desistir até que todos possam acreditar que exista alguém para proteger todas as pessoas do mundo. O Barry tem toda uma conversa com ela, dizendo que ele já superou o que aconteceu na noite que a mãe dele morreu e decide se afastar da Iris por algum tempo para deixá-la em segurança e que ela fique também longe de problemas. No final do episódio, mais uma vez temos o Dr. Wells mostrando mais uma vez que ele é o vilão da história, quando o General Eileen tenta fazer o Wells voltar a trabalhar com ele, e depois de ter recusado, o Wells ameaça revelar tudo o que ele sabe do general para a imprensa. Porém, a cena volta para 5 anos no passado e é onde finalmente conhecemos o Gorilla Grodd. No sexto episódio, a Iris é visitada pelo, entre aspas, Raio, que novamente pede para ela parar de escrever sobre ele. Antes de terminar a conversa, o Barry corre para impedir um roubo. Ele confronta o ladrão, que se revela ser um novo meta-humano, e a pele dele se transforma em aço. Ao acertar ela, o Barry quebra a mão e volta para o laboratório antes que tudo fique mais sério. Voltando ao trabalho, Barry descobre que o ladrão é Tony Woodward, um valentão que vivia atormentando ele nos tempos de escola. Ele consegue descobrir o esconderijo dele e corre para lá sem nenhum plano para vencê-lo. O Tony derrota ele mais uma vez e deixa Barry para morrer. Quando volta ao laboratório, Barry começa novamente a se questionar sobre suas capacidades. Porém, Cisco determina que se Barry correr a 1.300 km por hora, ele pode criar um soco supersônico e pode ser o suficiente para danificar a estrutura metálica do Tony, agora chamado de Viga. Enquanto eles descobrem isso, o Tony sequestra a Iris e tenta obrigar que ela escreva agora sobre ele. Quando Barry chega, os dois lutam e Barry consegue desviar dos golpes do Tony. Porém, o Tony revida os golpes do Barry, que por um instante parece ter abandonado a Iris com ele, mas na verdade ele estava se afastando para finalmente usar o soco supersônico, que foi capaz de fazer a estrutura metálica do Tony desaparecer temporariamente. Após isso, o Tony é preso e o Barry revela sua identidade para ele. E com apenas um olhar, o Barry mostra uma expressão de que ele espera que agora o Tony entenda que ele não é invencível. Depois dessa incrível batalha, o Barry vai conversar com a Iris e lhe dá uma ideia de trocar o nome do raio para Flash. Lembrando que no início do episódio ela falou quase as mesmas palavras do Barry no primeiro episódio. Isso foi irado demais. Entretanto, o Joe é visitado pelo meta-humano que matou a Nora Allen, e ele rouba os arquivos e ameaça matar a Iris se o Joe não parar de investigar sobre ele. No sétimo episódio, começa mostrando mais uma criação de outro meta-humano, Farouk Gibran, o Blackout. Nos dias atuais, o Dr. Wells retorna à sua sala secreta, onde é revelado que ele tem documentado o crescimento das habilidades do Barry. Enquanto isso, o Barry e a polícia chegam em uma cena do crime no qual uma vítima foi eletrocutada. Enquanto o time investiga a vítima, eles reparam uma drenagem de energia na cidade. Quando o Barry chega, ele é atacado pelo Blackout, que é um meta-humano capaz de absorver energia elétrica.
ele drena os poderes do Barry e o Dr. Wells teme que possam ocorrer paradoxos na linha do tempo. Enquanto tentam ajudar o Barry, o Blackout chega no laboratório procurando pelo Dr. Wells. Eles sobrecarregam um dos reatores do prédio e faz a cidade toda ficar no escuro. Enquanto isso, William Tocan, o Rei Relógio, que estava preso na delegacia de Central City, consegue se libertar e mata 2 policiais. O Joe e a Iris são feitos reféns. O Ed tenta matar, mas ele leva um tiro e fica agonizando. Ao mesmo tempo, Barry tenta convencer o Blackout de que o que ele está fazendo é errado, mas sem sucesso. Logo, o Dr. Wells decide libertar Tony Woodward, o Viga, para enfrentar o Blackout. Enquanto isso, a Caitlin ainda reluta em usar uma descarga elétrica que traria de volta a velocidade do Barry. Após a descarga, a mão de Barry começa novamente a vibrar, mas a velocidade dele ainda não voltou 100%. Porém, ele descobre que o Viga foi solto e estava lutando contra o Blackout, mas ele acaba morrendo. Um pouco mais à frente, o Cisco descobre que o problema do Barry é psicológico. Eles tentam fugir em um furgão do laboratório, mas os grandes poderes do Blackout fazem o corpo dele produzir um pulso eletromagnético. O Barry consegue superar o seu medo e se conecta mais uma vez com a força de aceleração em um nível celular, finalmente derrotando o Blackout. No final do episódio, Dr. Wells volta à sua sala secreta e observa que a linha do tempo está normal, e pega uma amostra do sangue do Blackout para descobrir como ele foi capaz de absorver os poderes do Barry. No 8º episódio, que é um episódio crossover com a série Arrow, temos um meta-humano que sem dúvidas foi o que eu mais gostei até agora. Roy Bivolo, o Prisma, ele tem a habilidade de deixar as pessoas em estado de raiva incontrolável e usa essa habilidade para roubar os bancos de Central City. A polícia o persegue até um armazém, onde ele faz um policial ficar com raiva. O Barry chega a tempo de salvar o Joe, mas o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, chega e para o policial. Depois Oliver informa a Barry que ele e seu time estão procurando por um assassino que usa bumerangues letais. Barry e o Oliver aceitam trabalhar em equipe e capturar os seus alvos juntos. O Oliver tenta ensinar o Barry a ser mais cuidadoso e pensativo em suas emboscadas, mas o Barry decide ir atrás do Bívolo sozinho. O Bívolo usa seus poderes no Barry e faz ele sentir raiva de todos, até mesmo de sua própria equipe, que decidem chamar o Arqueiro. Os dois têm uma luta fenomenal e com certeza foi uma das melhores de todos os episódios. O Oliver consegue finalmente segurar o Barry para que o Dr. Wells e o Joe usem uma terapia de cores para restabelecer o estado emocional do Barry, o que acaba dando certo e o Barry começa a se desculpar com o Oliver por tudo que ele fez. Depois, Barry e Oliver prendem o Bívolo no acelerador de partículas e o Oliver explica para a equipe do Barry que nenhum deles pode revelar a identidade do Arqueiro, pois isso colocaria a vida de todos aqueles que ele conhece em perigo. Após isso, o Oliver e a Felicity estão na cafeteria da Iris e os dois conversam sobre a jornada que eles ainda vão trilhar. Logo, Ed aparece na cafeteria e diz a ela que a ideia de criar uma força-tarefa para capturar o Flash foi aprovada e a Iris aceita. No final do episódio, 2 assaltantes tentam assustar um homem que está tremendo de frio debaixo de uma ponte. Porém, ele surpreende os dois ao mostrar suas mãos e sua cabeça em chamas. No 9º episódio, que também é um especial de Natal, no começo aparece o Barry correndo atrás do Flash Reverso. Porém, contudo, entretanto, todavia, a cena volta para um dia antes, onde todos estão enfrentando suas cartas para a chegada do Natal, e o Barry entrega um presente para Iris, sendo esse uma réplica do anel da mãe da Iris, que ela tinha perdido. Na cafeteria da Iris, o Ed pede para que ela vá morar com ele, e ela aceita. Enquanto isso, a Caitlin está em uma loja voltando para o seu carro quando ela é visitada pelo Homem em Chamas do final do episódio passado. Após isso, o meta-humano que matou Nora Allen retorna buscando pelo trabalho da Dra. Tina McGee sobre partículas de táquions. Após isso, Barry é chamado até a cena do crime e uma testemunha fala que foi um homem com traje amarelo que matou os 2 seguranças. Logo depois, a Caitlin vai até a cafeteria da Iris e pede a ajuda dela sobre um homem em chamas que visitou ela. Agora, eu não poderia deixar de falar de uma cena em que eu fiz uma piada tão sem graça, mas tão sem graça que eu me abri na risada, e foi essa. Posso te perguntar uma coisa? De mulher pra mulher? Bom, depois dessa piada, gente, vamos voltar ao vídeo.
O Barry, o Joe e o Dr. Wells tentam convencer a Dra. McGee de que ela precisa de proteção, mas ela afirma que a segurança do seu prédio é mais do que suficiente para protegê-la. Após isso, Cisco mostra a Caitlin um projeto usando o campo de contenção para prender o Flash Reverso, e ela revela ao Cisco que ela viu Ronnie Raymond. Após isso, Barry testemunha o aparecimento do Flash Reverso e parte em uma luta com ele em alta velocidade por toda a cidade. O Reverso insinua que eles se conhecem antes de fugir. Enquanto isso, Cisco e a Caitlin descobrem que Ronnie Raymond sobreviveu à explosão do acelerador, mas ele não se lembra de quem ele é. Ele apenas se chama de Nuclear. Depois todos estão se preparando para a chegada do Flash Reverso e ele cai na armadilha criada pelo Cisco usando o campo de força. Após ter visitado seu pai, Barry vai até a casa da Iris e finalmente confessa o amor que ele sente por ela. Enquanto isso, a equipe Flash e a polícia de Central City finalmente conseguem prender o Flash Reverso, mas ele escapa atacando o Dr. Wells e a polícia antes de sair para uma segunda luta contra o Flash. Ronnie aparece e queima o Flash Reverso com suas chamas antes de fugir da cena. Depois de tudo, o Joe revela ao Ed que ele sabe sobre os meta-humanos e que ele também sabe quem é o homem por trás da máscara do Flash. No final do episódio, o Dr. Wells entra em sua sala secreta e mostra o traje amarelo do Flash Reverso, escondido em uma das paredes da sala, e coloca o dispositivo de partículas taquiônicas no peito do traje. Em um tom de voz macabra, ele diz: Feliz Natal. No episódio 10, o Barry continua trabalhando para aumentar sua velocidade por meio de vários exercícios, mas o Capitão Frio retorna a Central City com seu novo parceiro, o Onda Térmica, para tentar derrotar o Flash. Barry descobre o que eles estão planejando e, por uma pressão do Dr. Wells, concorda em não se envolver com o Snart até que ele vá embora e ninguém saia ferido como aconteceu na noite de Natal. Os dois começam a esperar o Flash aparecer, mas o Mickey se enfurece com o Snart e começa a não ligar mais para o plano dele de assaltar bancos. Eles decidem prender a Caitlin para forçar o Flash a aparecer para enfrentá-los. O Cisco e o Barry descobrem que eles podem fazer com que o Snart e o Mickey anulem suas armas ao fazer os tiros delas se cruzarem. O Flash encontra o Capitão Frio e o Onda Térmica no meio da cidade para um show armado para expor o Flash ao ridículo para a mídia. O Dr. Wells então dá uma ideia ao Barry de que ele não use mais a velocidade e que ele deve deixar as duas armas acertarem para se destruírem. O Barry consegue fazer isso com a ajuda do Ed, comprometendo as armas e deixando isso nas mãos da polícia. Depois de tudo isso, a Iris está finalmente empacotando as suas coisas para ir morar na casa do Ed, enquanto que o Joe e o Barry ficam em casa tentando decidir o que eles vão fazer agora que não tem nenhuma mulher mais em casa, o que é relativamente normal para quem tinha uma vida ocupada cuidando da filha quando era criança. No final do episódio, o Capitão Frio e o Onda Térmica estão sendo levados para a cadeia e escapam com a ajuda da irmã do capitão, Lisa Snart, a patinadora dourada. Enquanto isso, a Caitlin continua investigando a causa da transformação do Ronnie. No episódio 11, o Dr. Wells, que está em sua casa, recebe uma chamada desconhecida e alguma coisa faz o teto de vidro da casa se estilhaçar e ele usa sua velocidade para fugir dos estilhaços. O Dr. Wells informa que o telefonema foi de Hartley Hathaway, o flautista, que é um ex-protegido do Dr. Wells. Ele começa a atacar os negócios de sua família usando luvas com ondas sônicas. E quando Barry chega para parar ele revela saber do segredo do Dr. Wells. Depois de ter armado contra o Cisco, o Hartley rouba as informações dos computadores do laboratório e aprimora suas luvas de ondas sônicas, enquanto o Dr. Wells revela para a equipe e para a imprensa que o Hartley tinha avisado que o acelerador de partículas poderia explodir antes da hora, mas o Dr. Wells escolheu não ouvir ele. O Cisco descobre que as informações roubadas do computador do laboratório fariam
o flautista identificar a frequência molecular do Barry para matá-lo. Porém, o Barry cai na armadilha dele, que começa a destruir todos os órgãos internos dele. Enquanto isso, o Dr. Wells invade um satélite e envia uma frequência alternativa para o local para desativar as luvas do Hartley. Depois, o Joe pede para o Ed que ele investigue sobre o Dr. Wells, mas sem que o Barry saiba. É nesse episódio que apenas o Joe começa a ter desconfiança sobre o Dr. Wells, e que isso finalmente pode explicar quem foi o responsável pela morte da Nora Allen. Eu confesso que eu estou ansioso para quando chegar o episódio que o Dr. Wells vai finalmente se revelar como Flash Reverso. Com o Hartley preso no acelerador, ele revela para o Cisco que ele iria soltá-lo em breve, pois ele sabe onde o Ronnie está e também sabe como pode salvá-lo. No final do episódio, o Dr. Wells usa o dispositivo de Tachyons para temporariamente recarregar sua velocidade. E não é à toa que eu falei na segunda parte da temporada que o Harrison Wells é um grande filho da puta. No episódio 12, surge a segunda meta-humana, e eu que pensei que a Plastique tinha sido a única. A nova meta-humana tem a habilidade de se teletransportar para qualquer lugar que ela possa ver, e ela consegue invadir a prisão de Iron Heights para libertar Clay Parker. Em uma investigação, Barry encontra resíduos de DNA por toda a cena, e quando ele analisa, ele descobre que é Shauna Baez, a Kabum. Para ajudar na investigação do Barry, o pai dele busca por pistas em Iron Heights e descobre que Clay devia muito dinheiro a um chefe do crime e que ele estava planejando um grande assalto. Voltando aos laboratórios, o Cisco fala novamente com o flautista para que ele diga tudo o que ele sabe e o que aconteceu com o Ronnie no dia da explosão do acelerador. Me surpreendeu o Cisco saber lutar, dando um chute no flautista como o Anderson Silva. Outra coisa foi o Cisco agindo como um badass, usando o som ensurdecedor de explosão para impedir que o flautista escape. Foi um verdadeiro turn down for what do episódio. Depois, o Barry descobre o local do assalto e encontra Shauna e Clay roubando um caminhão blindado. O Barry tenta, mas não consegue capturar os dois devido aos poderes da Kabum. Mais tarde, o Barry e a Caitlin saem no encontro. Enquanto isso, o Cisco e o flautista vão até o laboratório do Barry para descobrir mais sobre o Ronnie. O flautista revela que o Dr. Martin Stein, o desenvolvedor da pesquisa nuclear, que é um projeto focado na transmutação de elementos, estava no raio da explosão do acelerador, e antes de fugir da custódia do Cisco, o flautista revela que durante a explosão, o Ronnie e o Dr. Stein se fundiram. Voltando ao encontro do Barry e da Caitlin, ela acaba enchendo a cara e fica bêbada para um caralho. Nessa loucura toda, ela chama o Barry para cantar uma música que eu já tinha ouvido, mas eu não me lembrava o nome. E me surpreendeu com a capacidade do ator Grant Gustin de cantar. Logo depois, o Barry conhece a Linda Park, mais uma para o currículo de namoradas do Barry Allen. Agora, senhoras e senhores, eu sinto lhes dizer que a Caitlin vomita depois de beber tanto. E a loucura continua quando o Barry leva ela para casa e ela pede pro Barry ajudar a trocar a roupa dela antes de dormir. Esse com certeza foi o alívio cômico do episódio e eu sinceramente me abri na risada quando eu assisti. E até agora eu tenho uma dúvida sobre isso, que é como uma mulher bêbada consegue sair de um estado sério para um estado carente de uma hora para outra. Deixa aí nos comentários sobre isso. A ressaca da Caitlin vem no dia seguinte e o Barry fica tirando uma onda com ela. Filha da puta. Após isso, e também depois do Cisco ter revelado que havia tirado o flautista da cela, o Dr. Wells descobre que a Kabum não consegue usar seus poderes sem luz, pois ela não pode ver para onde ela vai, e o Barry consegue capturá-la após remover todas as luzes de um túnel no qual ela e o Clay iriam escapar. Na cela, a Kabum tenta usar os seus poderes para escapar, mas como os poderes dela não só funcionam se ela estiver olhando para alguma coisa, ela não conseguiria sair da cela, pois a cela tem vidro espelhado. Após tudo isso, Barry conversa com seu pai no hospital sobre o Flash, pois a Iris conseguiu fotografá-lo e publicou a foto no jornal. O Henry acredita que o Barry é o Flash, mas ele afirma que ele não é. E novamente temos uma cena com a temática de pai e filho que quase sempre me fazem chorar. Isso é legal porque os super-heróis não são seres sem vida. A maior parte deles também são seres humanos. E um ser humano não consegue viver sozinho sem precisar de ajuda ou de amor. No final do episódio, 2 trabalhadores de rua são atacados por ninguém menos que o Gorilla Grodd num sistema de esgotos.
No episódio 13, o pessoal do Barry continua procurando pelo Ronnie depois que ele fere um cientista que era um amigo do professor Stein e compreendem que na verdade o professor Stein estava controlando o corpo do Ronnie. Eles buscam a ajuda da Clarissa Stein, a esposa do professor Stein, para convencê-lo de ir até o laboratório e poder separar os dois. Enquanto isso, o Joe pede a ajuda do Cisco para identificar quem matou a mãe do Barry. Eu tenho que fazer um parêntese para falar de uma cena em que o Joe e o Cisco vão até a antiga casa do Barry e a nova proprietária fica jogando um charme para cima dos dois. Essa cena só não se compara com a cena da Caitlyn bêbada. Mas, voltando ao assunto, durante a investigação, o Cisco descobre um filtro de carbono que ficou na casa e que ele possa ter captado imagens do assassino. Quando eles convertem a imagem para o 3D, ela revela que tinham 2 velocistas e eles encontram 2 tipos de sangue, sendo que um é aparentemente do assassino. Depois disso, Barry tem um encontro com a Linda, mas acaba rolando um sexo entre os dois e, como eu falei, é mais uma na lista de namoradas do Barry Allen. Após toda uma situação do dia a dia, o Joe pede ao Cisco que ele compare as amostras com o sangue do Dr. Wells, mas ele se recusa a acreditar que o Dr. Wells esteja envolvido na morte da mãe do Barry. Voltando ao laboratório, o Dr. Wells descobre que os átomos do Ronnie e do Professor Stein estão conflitando e que eles podem se tornar uma bomba nuclear. Ele deduz que o dispositivo de Tachyons que está recarregando sua velocidade pode ser convertido num separador quântico, sendo possível separar os dois. Enquanto Barry leva a Caitlyn até o Ronnie, o Cisco informa ao Joe que uma das amostras que ele pegou foi identificada como sendo do Barry quando adulto. Em algum lugar afastado da cidade, a Caitlyn usa o separador e o corpo do Ronnie não resiste e acaba explodindo. No final do episódio, a explosão alerta o General Wiley, que ordena que os seus generais capturem o nuclear. No episódio 14, o Barry e a Caitlyn investigam a explosão e descobrem que o Ronnie e o Professor Stein foram totalmente separados. Depois da explosão, o General Wade Allen investiga a cratera da explosão e percebe que o nuclear se separou. Enquanto isso, Joe mostra ao Barry as imagens da noite que sua mãe foi morta, e ele descobre que uma versão do Flash no futuro estava lá tentando salvar a mãe do Barry. O Barry vai até a casa do Professor Stein e aprende com ele sobre as possibilidades de uma viagem no tempo. Enquanto isso, o Dr. Wells visita o General Wiley, que revela saber que o Barry é o Flash e diz que ele quer o nuclear. Sendo um tremendo filho da puta, o Dr. Wells chama o Professor Stein para tomar uma bebida e ele acaba dopando ele e o entrega ao General Wiley. Em uma base abandonada, o general tortura o professor e o Ronnie começa a sentir tudo o que o professor está sentindo, e é revelado que os dois ainda não foram totalmente separados. O Ronnie usa um estilhaço de vidro no próprio corpo para perguntar onde o professor está, e ele responde usando o código Morse para que eles conseguissem localizar o professor antes que o general atirasse na cabeça dele. Os dois são forçados a se fundirem para sobreviver ao ataque do general. Porém, os dois se fundem corretamente e conseguem trabalhar juntos para controlar a matriz nuclear entre eles, tendo controle para que eles se fundissem e se separassem quando quiserem. O Barry é atingido por um foguete químico que começa a queimar sua roupa e ele começa a correr em círculos para anular o efeito. Após a batalha, os dois decidem deixar Central City para aprender mais sobre os seus novos poderes. No final do episódio, temos o Flash Reverso sequestrando o General Wiley e levando ele até um esgoto. O General Wiley descobre que o Dr. Wells é o Flash Reverso e ele alega estar protegendo o Barry dele. E ele permite que o Gorilla Grodd, usando seus poderes psíquicos, leve o general até o fundo do esgoto. O episódio 15 foi o episódio que mudou totalmente o rumo que a série estava tomando. O episódio já começa com o Joe perseguindo os irmãos Clyde e Mark Mardon, que fogem um avião antes de matar o antigo parceiro do Joe, e o avião sendo abatido pela explosão do acelerador de partículas. Logo depois, nos dias atuais, o Barry corre para investigar a morte de um legista em um necrotério, mas enquanto ele corria, ele vê outro Flash correndo do lado dele e, levando um susto, ele para de correr. Ainda nos dias atuais, Mark Mardon aparece com os mesmos poderes de controlar o clima como seu irmão Clyde Mardon, mas os poderes dele são bem mais precisos.
Ele retorna para Central City para vingar a morte de seu irmão e define o Joe como seu alvo. Enquanto isso, o Cisco começa também a acreditar que o Joe estava certo sobre o Dr. Wells, enquanto a Kate leva o Dr. Wells para tomar um café. Ele confere a prisão do Flash Reverso e descobre que o Flash Reverso não estava preso, ele era apenas um holograma. Porém, o Cisco é surpreendido pelo Dr. Wells e revela seu verdadeiro nome, Eobard Thawne. Ele veio do futuro e matou Nora Allen acidentalmente, enquanto ele realmente tentava matar o Barry. Ele também revela estar forçando o Barry a ficar mais forte para que ele possa usar os poderes do Flash para retornar para o ano de 2024. Depois ele mata o Cisco para proteger o seu segredo. Enquanto isso, Mark, agora chamado de Mago do Tempo, sequestra o Joe e obriga ele a ver um enorme tsunami destruir por inteiro a cidade de Central City e matando a Iris. O Barry finalmente revela que ele é o Flash para Iris e pede para que ela se afaste da cidade para que não seja morta pelo tsunami do Mago do Tempo. O Barry começa a correr muito rápido de um lado para o outro por toda a linha da costa da cidade para criar uma barreira de vento contra o tsunami. Mas ele corre tão rápido que consegue criar um túnel no tempo e volta para o dia anterior, quando ele ainda iria investigar a morte do legista no necrotério. O episódio 16 começa com o Barry no mesmo lugar do episódio passado, quando ele volta no tempo. No necrotério, o Barry vive o dia que ele já viveu, e em alguns casos ele não consegue vivenciar as mesmas coisas do dia anterior e faz os outros acharem estranho ele saber de tudo adiantado. Também acontece a mesma coisa quando todos descobrem que Mark Mardon é o Mago do Tempo. Estranhando o fato do Barry saber de tudo adiantado do dia que está por vir, o Dr. Wells chama ele em particular e pergunta se ele voltou no tempo e pede para que ele não mude nenhum evento, pois isso poderia criar um problema enquanto o tempo se equilibra. Na delegacia, o Barry tem algumas visões sobre o futuro que ele já viveu e, não escutando o Dr. Wells, ele consegue achar e capturar Mark Mardon antes que ele capture o Joe e tente destruir a Central City. O Dr. Wells diz que o tempo vai encontrar outra tragédia e ela será muito pior. Enquanto isso, Barry tenta atingir a mesma velocidade que ele fez para voltar no tempo, mas ele não consegue se concentrar por saber que não pode falar com ninguém sobre a viagem no tempo. Depois de algumas situações, o Barry e o Cisco estão num bar e uma loira começa a dar em cima do Cisco. E não é que o safado aceita? A mulher é Lisa Snart, a irmã do Capitão Frio, e ele obriga o Cisco a fazer novas armas de fogo e de gelo. Em um grande enchimento de linguiça, o Barry percebe que suas ações resultaram no sequestro do Cisco e na sua rejeição amorosa com a Iris. Nesse vai e vem, o Cisco fala que ele foi torturado e que ele revelou o segredo do Flash para o Capitão Frio. O Barry fala com o Snart que concorda em não revelar o segredo e outras coisas, em troca de que o Barry nunca vai prendê-lo no acelerador. No final do episódio, o Flash Reverso mata Mason Bridge e apaga as provas da morte do Simon Stagg. O desaparecimento dele faz o Barry pensar que talvez o Joe estivesse certo sobre o Dr. Wells. No episódio 17, Barry e Joe vão em busca do terrorista Axel Walker, que se auto-intitula Trapaceiro. Axel arma uma distração para Barry e a polícia para libertar seu pai, James Jesse, o verdadeiro trapaceiro que causou um atentado de 20 anos atrás da prisão. Esse nome também é uma menção à dupla de pistoleiros chamada de Jesse e James, e também faz uma menção à equipe Rocket do anime Pokémon. Os trapaceiros sequestram o pai do Barry e vão até uma festa onde as pessoas mais ricas de Central City estariam reunidas, e revela que ele colocou veneno na bebida deles e que em 1 hora todos morreriam, mas ele tinha um antídoto que só daria em troca das transferências bancárias de todos eles. Quando o Barry aparece, os trapaceiros prendem Ney a uma bomba ligada a um velocímetro que detonaria se ele parasse de se mover. O Barry corre, mas ele sabe que ele não pode correr para sempre. O Dr. Wells então decide ensinar a vibrar suas moléculas, permitindo que ele atravesse objetos sólidos. Isso faz ele remover a bomba. Quando o Barry retorna, ele prende os trapaceiros e depois ele consegue salvar o seu pai e revela para ele que ele é o Flash. Infelizmente, o Henry volta para a cadeia, mas o que eu gostei foi que o Joe não colocou as algemas nele. E não sei se faz sentido, mas foi muito legal da parte do Joe ter feito isso, porque o pai do Barry não fugiu da cadeia, ele foi sequestrado.
E o que eu quero dizer é que tem gente que devia pensar mais antes de prender uma pessoa inocente. Voltando ao assunto, o Barry revela o seu segredo ao Ed e pede ajuda dele para convencer a Iris de não fazer mais pesquisas sobre o Mason Bridge ou o Dr. Wells. No final do episódio, em um flashback, o Flash Reverso, que não conseguiu matar a versão criança do Barry, escapa por uma estrada e perde sua velocidade. Gideon, a inteligência artificial que aparece naquela sala do Dr. Wells, informa que a viagem no tempo drenou a força de aceleração dele. Ele percebe o Dr. Wells e causa o acidente que mata a Tess Morgan, a esposa do Dr. Wells. E logo ele revela que o acelerador de partículas não foi criado até o ano de 2020. Então ele mata o Dr. Wells e absorve sua aparência e sua identidade para criar o acelerador mais cedo e retornar ao futuro, deixando claro que na verdade o Harrison Wells é uma boa pessoa. No episódio 18, o Barry trabalha em conjunto com o Joe e o Ed para impedir uma onda de crimes na cidade, mas uma professora de engenharia é atacada e morta por um enxame de abelhas em uma universidade local. Começa então a busca pelo meta-humano que pode controlar essas abelhas. Mas a Felicity Smoke aparece de novo, e quem veio com ela é o antigo ator do Superman. O ator Brandon Routh aparece como Átomo, e ele pede ajuda para melhorar o seu traje. Detalhe parecendo onde o Cisco e a Caitlin falam uma frase clássica dos quadrinhos do Superman, aquela do "é um pássaro, é um avião", só faltou mesmo falar o que era o Superman. Enquanto todo mundo se conhece, acontece outro ataque de abelhas, mas o Barry chega tarde e é atacado por elas. Por sorte, a equipe consegue capturar uma das abelhas, que era apenas um robô, e um meta-humano na verdade era uma cientista descontente chamada Brie Lavran, agora chamada de Insecto, dos laboratórios Mercury, e seu alvo eram todos os ex-funcionários de lá. Enquanto isso, Barry luta com o fato de confiar no Cisco e na Caitlin, sem saber que eles estão trabalhando para o Flash Reverso ou não. Durante o próximo ataque, o Barry vai atrás da Insecto e o Átomo tenta impedir que as abelhas matem a Doutora McGee, a mesma que emprestou seu dispositivo de Tachyon para o laboratório Star. Enquanto o Barry apanha das abelhas da Insecto, a Felicity destrói a frequência sem fio e desativa elas, resultando na derrota vergonhosa da Insecto. Novamente eu tenho que falar que eu acho que muito foda os nomes que o Cisco coloca nos vilões da série. No final do episódio, Barry informa a Caitlin e o Cisco que o Dr. Wells é o Flash Reverso. A Caitlin não quer acreditar no que ela está ouvindo, mas o Cisco revela ter pequenos sonhos, que na verdade são memórias de quando Barry voltou no tempo, onde o Dr. Wells mata ele. No episódio 19, o Barry e o Ed perseguem um novo meta-humano e ele tem a habilidade de se transformar em qualquer pessoa que ele toque. O nome dele é Hannibal Bates, e não é Hannibal Lecter. Dessa vez, quem deu o nome de meta-humano para ele não foi o Cisco, foi a Caitlin, que deu o nome de Everyman, que no português literal seria todo mundo ou todo homem. Tudo vai bem nessa perseguição, é mais um dia corriqueiro na vida do Barry, mas a merda acontece quando o Everman assume a forma do Ed e atira em 2 policiais. E a polícia acha que foi o Ed que matou os 2 policiais. O Ed é preso e o Barry vai para casa e começa a pensar num jeito de inocentar ele. Porém, o Everman, ainda na forma do Ed, vai na casa do Barry e dá uma coronhada nele, e assume a forma dele. Sem saber de nada, a Caitlin vai na casa do Barry, encontra o Everman na forma do Barry, e não consegue se manter por muito tempo no disfarce. E quando eles vão para o laboratório Star, o Barry falso beija a Caitlin à força, mas quando a Iris aparece, o Everman se revela e tenta matar as duas. O Dr. Wells percebe e impede que ele mate a Caitlin e a Iris. Eu fiquei boquiaberto quando eu assisti isso, e gostei muito da atuação do Grant Gust. As duas tentam levar o Everman para a delegacia de Central City, mas ele consegue fugir assumindo a forma de outra pessoa. A Caitlin consegue criar um soro que desativaria os poderes do Hannibal, permitindo que o Barry o derrote e tire o Ed da prisão. Enquanto isso, o Joe e o Cisco investigam o local do acidente onde a esposa do Dr. Wells morreu, mas a Caitlin continua acreditando que seria injusto acabar com a reputação dele. Com a ajuda do Capitão Quentin Lance, o Cisco e o Joe conseguem localizar um corpo enterrado próximo ao local do acidente. Após uma série de testes, o Cisco determina que o corpo pertencia ao verdadeiro Harrison Wells. Em uma inspeção na construção do laboratório, Cisco, a Caitlin e o Barry descobrem uma sala secreta do Dr. Wells, e eles encontram o uniforme do Flash Reverso em um jornal do futuro, onde o Flash desaparece durante uma crise.
No episódio 20, ainda na sala secreta do falso Dr. Wells, o Barry, o Cisco e a Caitlin conhecem a Gideon, uma inteligência artificial do futuro, e ela revela sobre a batalha do Barry contra o Flash Reverso no futuro de 2024, bem com os momentos chaves da sua vida, que inclui seu casamento com a Iris West, a promoção na delegacia de Central City, e foi ele quem criou a própria Gideon no futuro. O time todo se reagrupa na casa do Barry, onde ele explica seu plano de fazer o Dr. Wells confessar ter assassinado a mãe do Barry. Com o intuito de criar uma armadilha, o Cisco reverte a polaridade do seu campo de contenção para impedir que o falso Dr. Wells atravesse a barreira, enquanto a Caitlin filma a interação para capturar a confissão do falso Dr. Wells. Porém, a armadilha falha e o Joe atira no Wells antes que ele possa matar o Cisco. O Barry fica muito puto com o Joe por ele ter agido no impulso e atirar no Dr. Wells antes que ele pudesse confessar que ele matou a mãe do Barry. Mas tudo é explicado quando o corpo do falso Dr. Wells se transforma, revelando que era Hannibal Bates, provando mais uma vez que ele é um verdadeiro filho da puta. O verdadeiro falso Wells liga para o time revelando que ele sempre soube das ações de todos, pois ele os mantinha sob vigilância. O falso Dr. Wells vai atrás da Iris e do Ed, mas o Barry aparece forçando o Dr. Wells a sequestrar o Ed. E quando o Barry vai atrás do Dr. Wells, a Iris descobre que o Flash é o Barry. Em um local escondido, o falso Dr. Wells revela para o Ed que ele na verdade é Eobard Town, futuro parente de Ed. Isso deixa o Ed totalmente de boca aberta ao descobrir um parente de 2024. Fechando o episódio em flashbacks, após o Barry ser atingido pelo raio, o Dr. Wells aparece e oferece ao Joe salvar a vida do Barry, e enquanto o Barry ainda está em coma, ele promete que no futuro iria matá-lo. No episódio 21, o Barry varre completamente a cidade procurando pelo Ed, mas ele faz uma pausa para parar um assalto nas reservas de ouro. Quando o Barry confronta o ladrão, os dois ficam desorientados por um ataque psíquico desconhecido. Quando ele volta para o laboratório, o Barry descreve como foi o ataque para a Caitlin e para o Cisco, quando a Iris chega questionando o Barry sobre ele ser o Flash em segredo e nunca ter contado para ela sobre isso. Novamente o ladrão ataca, mas o Barry consegue pará-lo. Ao tirar a máscara dele, Barry descobre que o ladrão é o General Wily e que ele estava sendo controlado mentalmente pelo Gorilla Grodd, que mais uma vez dá as caras na série. Ao finalmente localizar o local onde o Grodd estava escondido, o Barry, o Joe e o Cisco vão aos esgotos procurar por ele e descobre que o Grodd está ficando cada vez maior e mais inteligente. Eu me lembro da primeira vez que o Grodd apareceu, ele é apenas um gorila normal, mas agora que ele apareceu quase como um gigante, eu fiquei até assustado quando ele apareceu de novo. Durante o episódio, o Cisco até diz que o Grodd, além de ser diferente, estar maior e mais inteligente, ele se transformou num primeiro meta-gorila. Ele é o primeiro meta-humano que não é humano e por isso que o Cisco chamou ele assim de meta-gorila. Voltando ao assunto, o Barry fica inconsciente durante o ataque do Grodd e o Joe é sequestrado pelo gorila. Logo a galera percebe que nem o Barry nem ninguém pode lutar contra o Grodd. Então eles constroem um aparelho para o Barry que previne que o Grodd ataque ele mentalmente e psiquicamente. O aparelho funciona, mas por Grodd ser muito poderoso, ele é muito danificado. O Barry não consegue lutar contra o ataque psíquico do Grodd, mas ele faz ele pular na frente de um trem em movimento. No seu novo local secreto, o falso Dr. Wells constrói um aparelho de tecnologia futurística que vai fazer ele voltar para 2024. No episódio 22, o Cisco descobre que o falso Dr. Wells estava restaurando sua velocidade enquanto estava sentado na cadeira de rodas, por isso ele estava ficando mais rápido. O acelerador de partículas é misteriosamente reativado e a equipe Flash descobre que o falso Dr. Wells estava no laboratório e ele estava reparando o acelerador. Em uma investigação, o Dr. Wells consegue escapar, mas eles encontram o Ed, que fica desiludido por saber que a Iris se casa com Barry no futuro. Sabendo disso, ele termina sua relação com ela. Preocupados que o acelerador de partículas mate os meta-humanos que estão presos nele, o time Flash decide enviá-los para a prisão da Argus. E como segurança, Barry é forçado a pedir ajuda ao Capitão Frio, que concorda em ajudar, mas apenas se o seu histórico criminal fosse apagado. O Capitão e sua irmã, Lisa Snart, a mesma que seduziu
introduzir o Cisco naquele episódio onde ele foi forçado em revelar a identidade do Barry, ou o Capitão mataria o irmão do Cisco? Pois é, os dois sabotam o transporte e permitem que os meta-humanos escapem. Ao perceber o erro que fez, o Barry fica se culpando por ter libertado os meta-humanos em Central City, mas o Joe conversa com ele e fala que mesmo que o plano não tenha dado certo, ele agiu de forma correta. Ele diz isso para fazer o Barry entender que mesmo as pessoas que ele tentou salvar fossem erradas, eles ainda são seres humanos, e tentar salvá-los foi o que um ser humano faria, porque são vidas e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, mesmo sendo pessoas erradas. O falso Dr. Wells volta ao laboratório e o Barry enfrenta ele sozinho, mas o Arqueiro Verde e o Nuclear aparecem para ajudá-lo. Foi esse o momento que eu acreditei que o Superman e os outros heróis da DC apareceriam para completar a Liga da Justiça. Não aconteceu, mas seria bacana se acontecesse. Eles tentam lutar separadamente, o que não funciona, mas eles conseguem sincronizar os ataques e o Arqueiro Verde consegue acertar uma flecha de nanorobôs no Flash Reverso que faz ele perder sua velocidade. O episódio encerra com o Flash prendendo o Flash Reverso. Apesar de ser o último episódio da temporada, o episódio 23 já começou legal logo na apresentação, onde o Barry fala aquela frase de introdução dos episódios, mas o final tem uma novidade que eu acho melhor vocês que não virem vão ver agora. Se liga aí. Meu nome é Barry Allen e eu sou o homem mais rápido do mundo. Quando eu era pequeno, vi minha mãe ser morta por algo impossível. O meu pai foi pra cadeia pelo assassinato dela. Depois, um acidente me tornou algo impossível. Pro mundo normal, eu sou apenas um cientista forense. Mas secretamente, eu uso minha velocidade para combater o crime e encontrar outros como eu. E um dia eu encontrarei quem matou a minha mãe e farei justiça pelo que aconteceu com meu pai. E esse dia é hoje. Depois dessa introdução sensacionalmente foda, o Barry vai falar com o Dr. Wells, ou Eobard Town, e ele descreve a relação deles no futuro, porque ele matou a mãe do Barry e porque ultimamente ele teve de ajudá-lo a se tornar o Flash. Ele faz uma proposta para o Barry, pedindo ajuda dele para criar um portal no tempo para que o Eobard voltasse para o ano de 2024. Ao mesmo tempo, o Barry teria a chance de voltar no tempo e salvar a mãe dele. A galera dos laboratórios Star ficam totalmente aflitos, pois isso poderia alterar a linha do tempo de uma forma indeterminada. Explicando melhor, se o Barry voltasse no tempo e salvasse a mãe dele, tudo o que ele viveu em toda a primeira temporada seria completamente alterado, e o presente em que ele iria viver seria muito diferente. Então ele decide seguir em frente com o plano, e o Eobard informa que ele terá que ligar o acelerador e correr na velocidade correta dentro de uma partícula de hidrogênio para abrir o portal. O Barry teria menos de 2 minutos para mudar o passado e retornar ao seu tempo, ou o portal do tempo se transformaria em um buraco negro que poderia destruir a Terra. O Barry consegue voltar para a mesma noite em que sua mãe morre, mas a sua versão de 2024 acena para que ele não salve sua mãe. O Barry se esconde novamente enquanto o Flash de 2024 sai da casa com o Barry criança e o Flash Reverso mata a Nora Allen. Quando tudo termina, o Barry vai até sua mãe e revela sua identidade antes dela morrer. Eu gostaria de abrir um parêntese para o diálogo que o Barry teve com a sua mãe, que me fez desabar em lágrimas. E se você tiver a oportunidade de ver esse diálogo, ver essa cena, eu tenho certeza que vocês também vão se emocionar. O Barry retorna ao presente e impede o Eobard de voltar para 2024. E antes que ele possa matar o Barry, o Ed atira em si mesmo e faz com que o Eobard, recuperando a sua verdadeira aparência, seja apagado da história. E apesar do portal do tempo ter fechado, ele se abre novamente e se torna um buraco negro, gerando um caos em Central City. Eu gostaria de abrir um último parêntese para falar apenas uma coisa. Que foda foi essa cena. Foi simplesmente sensacional o trabalho que eles fizeram na cena do buraco negro destruindo Central City e mostrando pequenas imagens de todos os personagens olhando para o buraco negro. Até mesmo o Capitão Frio aparece olhando para o céu e vendo o buraco negro destruir Central City. Foi muito legal e foi uma das melhores cenas da série. Finalizando o episódio e também finalizando a temporada, o Barry não vê outra opção e usa sua super velocidade para impedir que o buraco negro destrua Central City.